Graças a Deus. Que bom podermos estar aqui nesta manhã na presença de Deus, né? Amém. E hoje, sendo o Dia dos Pais, é um dia muito especial para todos nós. E eu fico muito feliz com o convite para trazer a palavra de Deus, porque por muito tempo eu me neguei. Pode se assentar, igreja. Por muito tempo eu me neguei a levar a palavra do Senhor. Eu fui criado no Evangelho, na igreja presbiteriana. Depois que eu casei, nós passamos um período na presbiteriana independente. E depois o Senhor nos levou para o ministério lá no Recanto das Emas, chamado Casa de Oração Refúgio na Tribulação. E hoje nós estamos trabalhando lá nesta obra, mas o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, que é nos preparar e nos ensinar a andar verdadeiramente nas veredas de Deus. Porque é isso que Ele quer de nós. Nós trabalhamos com uma irmã, com um vaso do Senhor de 90 anos de idade. E nós ali, nós a auxiliamos. O meu chamado não é para ser um pastor de igreja, para cuidar da igreja, é para ser um missionário. Eu recebi esse recado do próprio Deus e hoje eu faço com amor, né? Eu tenho buscado, eu tenho louvado, eu tenho formação teológica também, mas o que o Senhor quer é que nós sejamos verdadeiros adoradores. E que você nessa manhã você possa abrir o seu coração para ouvir o recado do Senhor. Muitas vezes a palavra de Deus é dura, né? Nós entendemos dessa maneira, mas Deus, Ele fala conosco de diversas maneiras. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé e abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. O tema do congresso são homens honrados por Deus. E eu pedi para o Senhor me direcionar para uma palavra, e Ele me direcionou a esse texto aqui de 1 Reis, capítulo 2. Eu queria ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 4. Aqui Davi, ele dá instruções a Salomão e morre. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Todos encontramos? Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia sempre perto, porque nós vamos usar bastante a palavra. A igreja brasileira precisa voltar às Escrituras. Muito tem se falado, mas pouco tem se frutificado. E tem muitas igrejas cheias, mas cheias de pessoas vazias. Tem muitas pessoas que estão sentadas nos bancos, mas apenas para ocupar lugar. E Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos homens honrados por Ele. Amém? A palavra de Deus diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Olha a promessa que o Senhor Deus a Davi. Pode se assentar, irmãos. Davi, ele cumpriu o propósito de Deus como homem e como rei. E Deus, Ele quer que nós cumpramos. Você que é homem, você que é mulher, você que é jovem, você que é criança, Deus quer que nós cumpramos o nosso propósito como homem e como servo do Senhor. E Davi, ele serviu a Deus com alegria, com entusiasmo e com fervor. Então Deus quer que você, meu amado, sirva com alegria, com entusiasmo e com louvor. A alegria, ela faz parte dos frutos do Espírito.
E para que o Espírito Santo frutifique em você, você precisa abrir o seu coração para Deus. Você precisa ter uma conversão verdadeira. Nós precisamos examinar as nossas vidas e perguntar: Senhor, será que eu tenho feito realmente a Tua vontade? Será que o meu coração está transbordando do Senhor? E Davi, ele serviu ao Senhor de acordo com os planos e os preceitos de Deus. Davi, ele nos dá exemplo de como devemos servir ao Senhor. Então, eu queria trazer hoje, nesta manhã, um dos exemplos é Davi. Quando Deus ele levantou Davi ele só tinha 17 anos de idade. Você sabia disso? E ele foi ungido através do profeta Samuel em um ato profético. E esta unção, ela preparou Davi para os desafios que ele enfrentaria depois. Então olha só, Davi chamou um jovem de 17 anos, o preparou durante 13 anos para ele assumir o trono. E com 30 anos de idade, Davi, ele assumiu, ele foi ungido novamente para ser rei sobre a casa de Judá. Foi aonde ele começou a reinar, e ele reinou durante 7 anos. E com apenas 17 anos, Davi, ele já era um homem de Deus, aprovado pelo Senhor. Amém. Olha que maravilha, com 17 anos ele já era um homem. O Senhor sondou o coração de Davi. E Deus, meu amado, nesta manhã, Ele procura alguém que queira crescer, alguém que seja capaz de assumir responsabilidades. Deus, Ele não quer, Deus, Ele não procura crianças birrentas ou pessoas aborrecidas que sempre dizem: não quero, não posso, não dá ou não vou fazer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele procura pessoas dispostas. Amém, igreja? Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Você que louva o Senhor, você tem que louvá-lo para Deus. A honra e a glória é toda de Deus. Deus, Ele procura pessoas que farão toda a sua vontade. Sabe por quê? Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, não importa o que as pessoas digam sobre você, quem te conhece verdadeiramente é o nosso Deus, porque Ele sabe quem nós somos verdadeiramente. Quando nós temos um renovo ou um novo nascimento com Deus, as pessoas se levantam contra nós, querendo nos envergonhar, né? Então seja forte. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus e um homem honrado por Deus. E Davi, até hoje, ele é reconhecido como sendo o maior rei de Israel. Ele reinou durante 40 anos. Olha que coisa linda. 7 anos ele reinou em Hebrom, na casa de Judá, e 33 anos em Jerusalém. Eu queria contextualizar a palavra para a gente relembrar e avivar quem era Davi e quem foi Davi. E logo após Salomão, seu filho, ele ser constituído rei, Davi dá instruções a Salomão e morre. Então é em cima dessas instruções que eu queria meditar nesta manhã. Amém. O versículo 1 e 2 diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Qual é a próxima palavra aí? Coragem. A primeira palavra que está aí é coragem. Este é o primeiro conselho de Davi a Salomão. E este é o primeiro conselho de Deus nesta manhã. Meu amado, tenha coragem. Davi, ele era um homem corajoso, e esta virtude o credenciava como um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele não tem prazer nos covardes, meu amado. Aprenda isso. Deus, ele não tem prazer nos covardes. Tanto que quando Gideão, ele organizava seu exército, Deus ordenou que Gideão mandasse embora todos os covardes. Você já ouviu falar sobre Gideão? Gideão, ele foi um juiz de Israel que ele venceu um grande exército com apenas 300 homens.
Sabe por quê? Deus queria mostrar todo o poder dele naquela ação. Então, Gideão, ele era um homem o quê? Valente, ele era um homem corajoso. Enquanto todo o exército de Israel estava com medo de Golias, deixando blasfemar o Deus vivo, Davi se prontificou a enfrentá-lo. Sabe por quê? Porque Davi era um jovem corajoso. Amém. Então você precisa tomar posse nesta manhã e falar: Senhor, eu quero ser um homem corajoso na tua presença. Um homem honrado e que faz a vontade de Deus precisa ser corajoso. O Congresso busca homens honrados por Deus. Um homem de Deus, ele precisa ter coragem, sabe para quê? Para enfrentar as adversidades da vida. O homem de Deus, ele precisa ter coragem para enfrentar o pecado. Se tem alguma coisa na sua vida que te faz tropeçar, lance fora. Cuidado com quem você anda, com quem você fala, onde você vai, aonde você leva a sua família. Cuidado com o seu WhatsApp, cuidado com o seu Facebook. Você é um homem de Deus, e um homem de Deus, ele tem coragem para enfrentar o pecado, meu amado. Ele tem coragem para enfrentar a fome, a sede, a falta de recursos e a incredulidade. O homem de Deus, ele precisa ter coragem para vencer a si mesmo. Sabe por quê? Um dos maiores inimigos do homem é ele mesmo. Queremos tantas coisas que achamos boas para nós, mas se pensarmos bem, nem tudo que desejamos é o melhor para as nossas vidas. E nem sempre é o que Deus quer para nós, meu amado. Deus, ele tem o melhor. Nós precisamos vencer essa batalha contra nós mesmos. Nossa natureza é pecaminosa. E sozinho você consegue vencer, meu amado? Não. Sozinho nós não temos forças para lutar. Mas nós temos um Deus que nos dá graça e nos fortalece para vencermos esta guerra. Amém, igreja? Você tem que tomar posse. Peça ao Senhor. Olha o que Deus disse a Josué, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. E olha o que Deus diz a você nesta manhã. Olha o que Deus diz a nós nesta manhã. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha a promessa aí, meu amado. Seja forte, seja corajoso, seja um homem de coragem, assim como Deus quer que nós sejamos. Davi, ele tinha essa confiança em Deus. E lá no Salmo 27 ele se expressa assim, no versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a luz da sua vida, meu amado. Glória a Deus. Amém? Amém. Se Ele é a luz da sua vida, por que você vai ter medo? Seja forte, seja corajoso. Fala: Senhor, eu preciso lutar contra mim mesmo. Tem coisas em mim que te desagradam. Tem coisas em mim que está destruindo a minha família. Cuide de mim, Senhor. Me dê coragem para que eu seja forte e corajoso. E sabe o que o Senhor te diz? O Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus. O segundo conselho que Davi traz a Salomão, olha só: coragem, pois, e ser homem. O Senhor quer que você seja homem. Agora deixa eu te falar uma grande verdade. Nenhum homem pode ser um homem honrado de verdade, a menos que cresça nas qualidades de Cristo. A vontade de Deus para o homem, meu amado, é definida na semelhança a Jesus de Nazaré. Então não existe nenhum homem de verdade, a menos que cresça nas qualidades de Cristo. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 21 a 25, diz assim: a palavra de Deus nos confirma aquilo que eu tenho falado aqui. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Você só vai crescer, você só vai ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, um jovem de verdade, uma criança de verdade, se você crescer nas qualidades de Cristo. O texto diz mais:
para seguir os seus passos, na qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, quer dizer, quando insultado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia. Que lindo, hein, meu amado? Olha só, nós temos Jesus de Nazaré como nosso exemplo. Tome posse na sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história. E hoje é o dia da oportunidade. Não se preocupe. É o primeiro congresso, a igreja não está cheia, Deus não está preocupado com isso. Ele busca os verdadeiros adoradores. Como Deus está feliz que você está aqui nesta manhã. Homens honrados por Deus. Eu queria trazer para os irmãos algumas qualidades de Cristo que devemos seguir. A primeira, Jesus, Ele tinha uma mentalidade eterna. E Deus quer que você e eu tenhamos uma mentalidade eterna. Sabe por quê? Ele fez a vontade e a obra do Pai. Meu amado, nós temos que fazer a vontade e a obra do Pai. Nós temos que colocar as nossas mãos no arado, meu amado. Ele não viveu em busca de seu próprio sucesso ou de seus desejos. Sabe por quê? Porque ele fazia aquilo que agradava a Deus Pai. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós não temos que buscar o nosso próprio sucesso. Toda a glória, toda a honra seja dada a quem, meu amado? A Deus. Ele era alimentado pela palavra de Deus. Ele era conhecedor das Escrituras Sagradas e cheio do Espírito Santo. Como você se alimenta diariamente, precisa comer, você precisa se alimentar e alimentar a sua alma da palavra do Senhor. Amém. Você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, tudo aquilo que dizem a você, você acha que é uma verdade absoluta e não é, meu amado. Nós temos que tomar como exemplo os crentes de Bereia. Está lá em Atos capítulo 17. Os crentes bereanos, eles, toda vez que alguém ia pregar, eles examinavam as Escrituras para saber se aquilo que o pregador estava falando era verdade. Você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque você só será cheio do Espírito Santo se Deus habitar verdadeiramente em nós. Você precisa se alimentar diariamente, meu amado. Jesus, ele não foi cheio da sabedoria e dos caminhos do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele era cheio de Deus. E Deus quer que você seja dessa maneira, e que eu seja dessa maneira. Sabe por quê? Nenhum homem pode ser um homem de verdade a menos que cresça nas qualidades de Cristo. Tome posse nessa manhã. Amém, igreja? Amém. Jesus, ele viveu uma vida santa e obediente. Como isso é sério. Ele tinha uma vida não pecaminosa. Jesus era santo e devemos ser santos também. A definição da palavra santos de origem grega diz assim, que santo são aquelas pessoas separadas por Deus para viver uma vida de santidade. Então você e eu somos pessoas separadas por Deus para viver uma vida de santidade. Então com Deus, meu amado, nós não podemos brincar. E Deus, ele passou o seguinte recado e a seguinte ordenança a Moisés. E Deus, ele passa a seguinte ordenança a mim nesta manhã. Passa a seguinte ordenança ao pastor André, a você que é obreiro, a você que é servo de Deus. Está lá em Levítico 19, versículo 2. O Senhor diz assim: fala a toda a congregação de Israel e diz: fala, Deus, fala, pastor André, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Olha só um recado que o nosso Deus nos passa nessa manhã, meu amor. Seja santo, seja obediente. Talvez a sua vida não está bem, não está boa, porque você não está alinhado com as promessas do Senhor. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que zela pelas nossas vidas.
quer ser abençoado, busque, coloque Deus no centro e esteja no centro da vontade de Deus. Você que é jovem, quer passar em concurso público, Jesus precisa ser o centro da sua vida primeiro. Coloque Ele, se esforce, estude, que Deus vai te dar a vitória, meu amado. Se você quer ter um bom casamento, coloque Deus no centro da sua vida, que Ele vai te honrar. A promessa do Senhor está nas Escrituras Sagradas. Leia, medite, peça para Deus te dar entendimento. O Senhor quer que nós peçamos a Ele entendimento e discernimento da palavra. Tem muitas pessoas que são doutores em teologia, são mestres da lei, mas não têm discernimento vindo do Senhor. Muitas vezes toda a doutrina que ele aprende vem do homem. Não é isso que Deus quer. Você tem que pedir discernimento a Deus. Ele vai abrir os seus olhos e vai abrir os seus ouvidos espirituais. Amém, igreja? Amém. Segunda qualidade de Jesus que eu quero trazer nesta manhã: Jesus era e é amoroso e compreensível. Jesus, ele buscou satisfazer as necessidades do próximo. Por que eu não posso estender a mão ao meu irmão? Eu preciso estender a mão, eu preciso abençoar as pessoas, eu preciso amar o meu próximo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não buscou satisfazer as necessidades do próximo. Muitas vezes as pessoas, os servos de Deus, passam de largo para não se comprometer, para não ajudar, para não estender a mão. Nós não podemos ser assim, meu amado. Ele não era alguém diferente, focado em si mesmo. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Por que eu e você vamos fazer acepção de pessoas? Muitas vezes as pessoas estão congregando no mesmo templo e fingem que não conhecem o irmão. Alguém já passou por isso? Viram o rosto, viram as costas, encontram no supermercado, finge que não está vendo. Está errado, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Quer ser um homem de verdade, um homem honrado por Deus? Nós precisamos crescer nas qualidades de Cristo. Você que é criança, você que é jovem, precisa crescer nas qualidades de Cristo. Uma palavra que o Senhor não se agrada, que quando eu falo escandaliza muitos. Deus não se agrada que nós chamamos os nossos filhos de adolescentes e de menor. O Senhor já me disse, já nos disse: veja, olhe, pesquise para ver quem é de menor e quem é adolescente. Nós nunca paramos para pensar. Na palavra do Senhor não tem essa palavra. É jovem, criança, moço, velho. Amém, igreja? Amém. Jesus, ele sacrificou a si mesmo e aos seus desejos. Ele não poupou a si mesmo, não foi egoísta. No Sermão do Monte, que começa a partir do capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7, no capítulo 5, no versículo 3, Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que é ser pobre de espírito? É você se esvaziar de si, para que Deus possa te encher. Amém. As bem-aventuranças são os degraus da escada para nós irmos para o céu. O Sermão do Monte é a receita que nós temos que seguir para irmos para o céu. E a primeira bem-aventurança que Jesus diz: quebre seu orgulho, deixe de ser soberbo. O orgulho faz Deus rejeitar nossas orações. O orgulho e a soberba nos afastam da presença de Deus, meu amado. Que nesta manhã você compreenda isso. Senhor, quebre o meu orgulho, para que eu possa crescer na tua presença, para que o Senhor possa me encher e que eu possa ser de verdade um homem honrado por Deus. Amém. O exaltado em si mesmo, que busca honra, glória e se acha melhor e superior aos outros, afasta de si a ajuda de Deus. Talvez a sua vida não tenha caminhado como você queria. Pode ser o orgulho na sua vida. E como é difícil lutarmos contra nós mesmos, meu amado. Perante Deus nós somos todos iguais. Deus não ama ninguém mais do que ama você, do que me ama. Então nós temos que tomar posse. E bem-aventurados são os pobres de espírito, ou em outra tradução, os humildes de espírito. Mas aqueles que com humildade se
se achegam a Deus, Ele lhes dá a sua graça, dá a sua misericórdia e nos ajuda em todas as situações da vida. Olha o que Davi disse ali no Salmo 27, versículo 1: se o Senhor está comigo, por que eu vou temer? Nós precisamos nos sujeitar a Deus e fazer, meu amado, a sua vontade. Amém? Amém. Você está me compreendendo nesta manhã? Glória a Deus. Abra o seu coração, acalme o seu coração diante de Deus. A terceira qualidade que eu quero trazer aqui de Jesus de Nazaré: Jesus, ele era zeloso, Jesus era corajoso e Jesus, ele era confiante. Sabe por quê? Por causa de Deus e por causa de suas promessas. E Deus quer que nós sejamos zeloso, corajoso e confiante. Jesus, ele liderou os discípulos e outras pessoas. Ele não era o seguidor quando deveria não ser, meu amor. Arregace as suas mangas. Você tem que trabalhar na seara do Senhor. Nós somos discípulos de Cristo, eu e você. O ID é para todos nós. Nós temos que levar a palavra, mas nós precisamos ser o espelho de Cristo na vida dos outros. Muitas vezes nós não precisamos falar nada. O nosso testemunho diz quem nós somos, e isso agrada o coração de Deus. O homem de Deus é o líder do seu lar e da sua família. Glória a Deus. Você é o líder do seu lar, meu amado, e da sua família. Amém. Você que ainda não casou, mas vai casar em nome de Jesus. Não é bom que o homem esteja só. Você é o líder do seu lar. Agora você precisa ser um líder amoroso. Jesus, ele era e é amoroso. Você precisa amar a sua família, você precisa amar os seus filhos, como Cristo ama a sua igreja, como Deus nos ama. Você precisa ser compreensivo. Você precisa ser um homem de caráter. Não é soberbo nem orgulhoso. Sabe por quê? Os seus filhos se espelham em você. Os nossos filhos se espelham em nós. A nossa família se espelha em nós. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu sou alguém soberbo, isso não é um exemplo que nós temos que dar em nossas casas. O homem de Deus não se vende em troca de benefícios, meu amado. Ele não troca a sua bênção por um prato de lentilhas. Olha o que Esaú fez. Trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque a sua família por um momento de prazer. Não troque a sua fidelidade a Deus por uma aventura sexual, por exemplo. Não dê brechas. Se você tem uma amizade que não pode continuar, pare. Diga não. Fala: Senhor, me dê forças para lutar. Eu não quero. Meu amado, nós temos um Deus que cuida de nós. Amém. E nós não podemos trocar a nossa bênção e nem se vender em troca de benefícios algum. Um homem de Deus é um exemplo para a sua família, para seus filhos. Jesus, ele demonstrou iniciativa quando deveria ter e não esperou que o outro tivesse iniciativa. O homem, ele tem que ser proativo. O homem tem que tomar iniciativa. Olha o conselho de Davi a Salomão: meu filho, seja homem, mas seja um homem segundo a vontade de Deus. Seja um homem de verdade. Jesus, meu amado, era decidido de acordo com a vontade de Deus. Será que você tem conduzido a sua família de acordo com a vontade de Deus? Busque nas Escrituras. O Senhor vai te dar discernimento. O Senhor vai te dar as palavras certas. O Senhor vai te ensinar o caminho que você deve andar para conduzir a sua família, meu amado. Jesus, ele não era indeciso e nem medroso. Por isso nós temos que ter coragem. Quarta qualidade que eu queria trazer: Jesus, ele tinha consciência espiritual e como homem. Jesus, ele cumpriu com suas responsabilidades. Ele não era irresponsável. Você que é homem, você tem as suas responsabilidades com a sua família. Você tem suas responsabilidades na igreja. Você tem as suas responsabilidades no ministério que você conduz, o que você trabalha. Jesus, ele era diligente. Sabe o que é isso? Jesus, ele não era preguiçoso ou derrotado, meu amado.
Não seja derrotado. Fala: Senhor, me dê força. Eu sou teu servo. Não tenha preguiça. O homem tem que trabalhar. Do suor do nosso rosto nós comeremos. Olha o que Deus disse a nós. Então nós temos que passar por isso, meu amado. No mundo nós temos as aflições, nós temos as adversidades, mas nós temos um Deus, amém, que cuida de nós. A quinta qualidade que eu queria trazer, são muitas, mas eu resumi. Jesus era manso e humilde. Jesus, meu amado, ele serviu aos outros e ouviu em sua liderança. Você precisa ouvir a sua esposa, marido. Você precisa ouvir o seu marido, esposa. Você precisa ouvir os seus pais. Você precisa ouvir o pastor da sua igreja. O pastor precisa ouvir os membros. Nós precisamos falar. Jesus, ele ouviu em sua liderança. Não se esqueça que você é o pastor da sua família. Você é o sacerdote do seu lar. Jesus, ele não era dominador arrogante sobre os outros. E por que você tem que agir assim? Por que você tem que ser arrogante com seus filhos, com a sua família? Por que você quer ser dominador? Não. Nós temos que crescer nas qualidades de Cristo para ser verdadeiramente um homem de Deus e um homem honrado. Se nós não andarmos nas veredas de Jesus, nós não seremos honrados por Ele, meu amado. Jesus, ele glorificou outra pessoa. Quem que Jesus glorificou? A Deus Pai. Amém. Então tudo que você fizer precisa ser para a honra e a glória de Deus. No seu trabalho, seja um bom funcionário. Não dê mau testemunho. Ai daquele por onde vem o escândalo. Nós temos que ser prudentes. Jesus, ele não buscava atenção ou reconhecimento. Muitas vezes as pessoas querem a glória para si. Eu vou me aparecer, eu prego melhor, eu falo melhor, eu canto melhor. Não. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em verdadeiros adoradores. Amém. Com coração puro, com coração limpo e vivendo em santidade. Eu queria concluir a palavra. O versículo 2 diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. A família, a igreja e a sociedade precisam de homens de verdade, homens honrados. Amém. Como nós precisamos de homens honrados, meu amado. Este foi o conselho de Davi a Salomão, seu filho, antes de morrer. Há muitos homens famosos, homens ricos, cultos, influentes, mas estão longe de serem homens honrados por Deus. O homem honrado é aquele cuja vida é irrepreensível. A nossa vida precisa ser irrepreensível, cujas palavras são irresistíveis, meu amado. As palavras de Jesus de Nazaré são irresistíveis e cujas obras são irrefutáveis. O homem honrado é aquele que teme a Deus, ama a família e serve ao próximo. O homem honrado é aquele que empobrece. O homem honrado é aquele que, embora pobre, enriquece a muitos, embora anônimo, abençoa muitos, embora longe dos holofotes, ilumina a muitos. Amém. Não precisa se fazer conhecido, porque o brilho de Cristo precisa resplandecer na sua e na minha vida, meu amado. Nós precisamos de homens de honra, homens que tenham a coragem de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amém. O homem de Deus é o homem que tem apenas a sua esposa, meu amado. Não troque a sua bênção por um momento de diversão. Homens que tenham o compromisso de ensinar os filhos pelo exemplo, mais do que pelas palavras. O seu exemplo diz quem você é na sua família, meu amado. Homens que não terceirizam a liderança de sua casa, nem se esquivam do sacerdócio do seu lar. Você é o sacerdote do seu lar. Faça o culto doméstico com a sua família. Estude a palavra. Eu não consigo, peça a Deus que Ele te dá discernimento. Tem dificuldade para ler, peça para a sua esposa ler. Deus vai te dar as palavras, Deus vai usar a sua esposa.
Deus vai usar o seu filho, mas não terceirize a liderança de sua casa. Seja um homem de verdade. Nós precisamos de homens como Abraão, que levantou altares para adorar a Deus. Amém? Amém. Nós precisamos de homem como Josué, que disse para a sua nação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa linda. Nós precisamos de homens como Neemias, que teve coragem de chorar e jejuar pelo seu povo e se colocar nas mãos do Altíssimo para erguer do pó a sua cidade, meu amado. Nós precisamos de homens como Paulo, que dispôs sua vida para servir a Jesus, na saúde e na doença, na riqueza e na escassez. Nós precisamos de homens que não se dobrem diante da sedução dos prazeres, nem das facilidades que o mundo oferece. Nós precisamos de homens que falem a verdade e combatam a mentira. E Deus, Ele precisa de homens cuja vida é o avalista de suas palavras. Amém. Será que nossas vidas têm sido o avalista de nossas palavras perante Deus? Deus precisa de homens assim. Nós precisamos de exemplos e não de palavras, pois palavras sem vida são propagandas enganosas. São trovões sem chuva, são árvores cheias de folhas, mas sem frutos. O conselho de Davi a Salomão e o conselho de Davi a nós nesta manhã nos ensina a viver a vontade de Deus, meu amado. Amém. Davi está morrendo nesse texto, mas Salomão ele precisa pegar o bastão e continuar a obra. Davi está morrendo, mas os princípios que governam sua vida devem continuar na vida de seu filho. Olha o versículo 3 e 4. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Guarde, meu amado, os preceitos, os ensinamentos, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres por onde quer que fores, para que o Senhor confirme as palavras que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém. Olha que lindo. Glória a Deus. Os homens de honra do presente somos nós. Precisam se inspirar nos homens de honra do passado e aprender com eles. Nós temos que aprender com Davi, nós temos que aprender com Gideão, com Neemias, com Paulo e tantos outros, meu amado. Homens de verdade vencem as guerras e os gigantes. Não desista, seja forte, seja corajoso. Reagem e não aceitam ser sepultados, porque estão fingindo que estão vivos, na verdade estão mortos. Se quebrante diante de Jesus de Nazaré, que Ele vai mudar a sua história, que Ele vai mudar a sua vida, meu amado. É função de um homem de verdade não ficar preso às suas antigas estruturas e amarguras da alma. Deus quer que você viva o novo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus Ele quer mudar a sua história. Glória a Deus. E hoje é o dia da oportunidade. Eu queria convidar o pastor André aqui à frente. E baixe sua cabeça, meu amado. Hoje você tem a oportunidade de viver o novo de Deus. Tome posse desta palavra que Deus trouxe aos nossos corações. Abra seu coração, meu amado, e deixe Deus habitar. Eu queria convidar o pastor aqui, André, para orar pelos homens da igreja. E eu queria que você que é homem, jovem, velho e criança, viesse até a frente, para nós orarmos pela sua vida, para nós orarmos pela sua família, e que você possa viver, meu amado, o novo de Deus. Hoje é o dia da oportunidade. Amém? Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu peço uma coisa a Deus. Eu passei a fazer isso de costume agora.
todos os dias. Eu ligo o meu caminhão e vou caminhando, obreira Regiane, e falo para o Senhor: Deus, me ensina a ser hoje melhor do que eu fui ontem. Todos os dias. Eu tomei isso agora por rotina. E Deus assim, Ele é tão maravilhoso, Deus é tão bom comigo, que vai passando o dia, Ele me surpreende. Então Deus, Ele faz criar, algumas coisas acontecem para mostrar realmente se eu fui melhor do que, se o meu dia de hoje está sendo melhor do que ontem. Eu acho tão interessante, amados, quando a gente começa a viver esse momento de sempre querer buscar mais, né? Em questão de todos os setores da nossa vida, seja na área financeira, na área espiritual, na nossa área conjugal, nós como pai de família. Isso é tão interessante que a gente já começa a se sentir bem, né? Porque se eu não tive a oportunidade de ajudar ontem, eu peço para Deus, me dá uma oportunidade, cria uma situação para eu ajudar alguém hoje. E não é para o seu ego, irmãos, mas a gente percebe que é isso que Deus Ele quer de nós. E se nós não buscarmos realmente esse desejo de querer sermos melhor, de querermos realmente crescer, a nossa vida vai continuar sendo a mesma coisa. Nós não iremos alcançar essa honra que Deus, na verdade, Ele quer nos dar. Então, nós participarmos de um congresso, ouvirmos ministrações tão edificantes como nós ouvimos ontem e estamos ouvindo hoje pela manhã. Se nós, na verdade, não queremos buscar uma mudança realmente, queremos buscar algo diferenciado, eu preciso mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que realmente crescer. Irmãos, apenas seremos um saco vazio, vamos dizer assim. Apenas vai entrar aqui e sair pelos nossos ouvidos e nada vai acontecer. E não é isso, na verdade, que Deus Ele quer de nós. Para sermos honrados, nós precisamos nos surpreendermos a nós mesmos. Tomamos atitudes que nós muitas das vezes nunca tomamos. Devemos fazer aquilo que nós muitas das vezes nunca fizemos. Talvez seja pelo fato de termos vergonha em fazer. Porque muitos de nós que somos pais, temos isso. Muitas das vezes nós temos vergonha de fazer algo, e sendo que muitas das vezes poderíamos estar fazendo e iria alegrar uma outra pessoa, e iríamos até mesmo nos sentir melhor. Então eu peço nessa manhã que você mesmo que venha ser surpreendido, você mesmo. Irmãos, a gente tem um conceito em pensar na seguinte coisa: cara, eu tenho uma vida com Deus, a minha vida com Deus é essa. Mas eu entendo a seguinte coisa: eu acredito que tudo quanto que nós estamos fazendo hoje ainda é pouco daquilo que nós poderíamos fazer. Tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje é pouco. Não é nada daquilo que Ele fez por nós na cruz. Então, meu amado, se surpreenda a si mesmo. Você mesmo se surpreenda. Eu preciso ser melhor. Eu preciso realmente ouvir os conselhos. Eu preciso crescer mais. Eu preciso aprender cada dia mais. Eu tenho que tirar essa vamos dizer, essas mazelas que me prendem, É isso? Tem tantas mazelas em nós que estão nos prendendo e nos deixam nos romper, que não permite nós sermos homens para sermos honrados. Entenda, nós só seremos honrados, irmãos, quando o nosso pensamento está alinhado com o pensamento de Deus. Quando nós começamos a fazer realmente aquilo que Deus Ele quer que nós realmente viemos fazer.